Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Zuca e Tuga, episódio número 10. Duas mãos cheias, quase um time inteiro de futebol. Falta um para completarmos 11 formados para a nossa seleção do canal do YouTube de temas muito importantes. E ao meu lado, João Almeida Moreira. Tudo bem, João? Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aí crescendo o nosso canal e com pautas cada vez mais interessantes. Tudo bem contigo? Tudo bom, Caco? É verdade isso. Cada vez mais pautas, né? Só essa semana tivemos jogos em Portugal e no Brasil pra caramba, né? No Brasil, inclusive, semifinal da Copa do Brasil. O que é que você achou? O Flamengo e o Atlético Mineiro já estão em larga vantagem mesmo ou magra vantagem? Larga ou magra? Boa pergunta. Magra ou larga? Olha, é uma vantagem magra, mas larga porque pelo futebol que representa as duas equipes. Mas agora, por exemplo, Flamengo vencendo 1-0, trocando seu técnico. Olha que quebra de paradigma do Tite para o Felipe Luiz. Um jogo de proposição, de imposição, e que realmente encantou muito mais, acredito. Claro, não estou querendo desmerecer o trabalho do novo técnico, nem também enaltecer o que não vinha fazendo o Tite. Tite estava mal no Flamengo, estava muito mal. Não significa que não seja bom técnico, mas tanto que levou um resultado de 1-0, foi pouco, poderia ter sido mais, mas gostei muito do futebol apresentado pelo Flamengo, mas acredito que foi muito mais uma união do grupo de jogadores. Falei isso, se não falei aqui no episódio anterior, mas falei nos últimos dias, nos últimos tempos. A entrevista do Gerson depois de o jogo do último do Campeonato Brasileiro já dava a entender que o grupo não comprava mais as ideias do Tite. E aí o grupo estava muito mais unido, jogando a sua forma, tanto que o Gabigol volta a ser uma referência, ia fazer um golaço bonito de calcanhar e não saiu. E aí, de certa forma, poderia ter um placar maior, que dá sim para o Corinthians reverter, porque de certa forma o Ramon Dias ele mudou o sistema de jogo, ele fez a leitura já, ele é macaco velho, ele fez a leitura já no jogo mesmo, se fechou mais, ele foi muito aberto, mas ele está muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro, onde ele pode ser rebaixado. Então ele está fazendo da Copa do Brasil um time alternativo e vai passando aos trancos e barrancos, como se diz no Brasil, não sei como é que é em Portugal, depois você me corrige, João. E aí, com penalidades, e o Hugo Souza de novo brilhando. Então eu vejo muito equilibrado e uma possibilidade com a atmosfera do Corinthians, um jogo muito difícil para o Flamengo. Não sei se o Flamengo não está correndo risco por não ter feito o placar que deveria ter feito. Já o outro jogo, mais equilíbrio, inclusive com pressão até o final do Vasco para empatar. Terminou o jogo com a impressão de que o Vasco iria empatar. Então, se ele começa nessa mesma batida dentro de casa para o Vasco, ele pode abrir vantagem cedo, igualar o placar, 1-0, iguala, não tem mais saldo de gol qualificado. Eu ainda acho o Galo mais time, ainda mais preparado, com mais jogadores, mas o Vasco me parece também próximo. Então eu vejo dois confrontos muito abertos assim. Ainda vejo, se a gente for Caco, tá, mas e aí? Quem é que passa na tua opinião? Ainda acredito que o Flamengo passa e o próprio Atlético Mineiro. Podendo até, no caso do Atlético, podendo ganhar até o segundo jogo. Daqui a pouco o Vasco se atira com a torcida e o ataque do Galo é muito forte, com Hulk, Paulinho, o Scarpa joga demais, enfim, perde alguns jogadores por lesão, enfim, mas eu acredito que o Galo é mais favorito até do que o Flamengo. Não sei o que parece. E se trancos e barrancos também é em Portugal. Igualzinho, trancos e barrancos. Igualzinho. E até havia uma cervejaria em Porto Alegre que se chama Barrancos, eu acho, né? O Barranco, uma coisa assim, né? Churrascaria, que tem Churrasco. cerveja também. Barranco, tradicional. Eu cheguei lá, Descendo ou subindo a Protásio, é o slogan deles, que é a Protásio Alves, uma avenida, e é uma churrascaria tradicional que reúne, após jogos, tanto de isso, Inter como de Grêmio, torcedores, principalmente dirigentes. Há uma mesa, um lugar mais reservado onde alguém, ficam os dirigentes. alguém da área do futebol me deve ter aconselhado que eu fui lá jantar, eu e mais. Eu trabalhava no jornal Record na altura, que é o concorrente da Bola, onde eu trabalho hoje, e o pessoal do Record, eu e o meu repórter
gráfico e o pessoal da bola, fomos lá jantar no final de uma reportagem, quando o Anderson Polga e o Fábio Rockenbach foram os dois do Rio Grande do Sul, cada um do seu time, para lá para o Sport. Mas em relação à Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, sim, o Corinthians estava aos trancos e barrancos até agora, e eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro têm duas vantagens, além da vantagem óbvia do marcador, né, 1-0 e 2-1 cada um deles, tem realmente uma vantagem teórica que você já falou, que eles têm melhores elencos que os rivais, né? O Flamengo tem melhor elenco que o Corinthians e o Atlético Mineiro tem melhor elenco que o Vasco. Agora, concordo com você, obviamente está tudo em aberto, porque o Neoquímica Arena e São Januário não é fácil, pode tudo acontecer, né? E isso de jogar a segunda mão em casa, né? É sempre uma vantagem, né? Exatamente. Cortou um pouco o teu áudio, mas deu para ouvir a parte da vantagem. Agora, o que te parece? Eu falei um pouco disso, João. A questão não foi precipitada essa troca do técnico Tite, do jeito que foi, por mais que eu concordo que o Tite não estava bem, mas eu digo muito mais precipitado um técnico que vem muito bem relacionado com os jogadores, é um cara do grupo, é o cara do grupo, inclusive desse grupo que sente falta do Jorge Jesus, mas parece que agora joga quase sem técnico. Sim, eu acho que há uma certa euforia, né, com o Felipe Luiz, um pouquinho injustificada, uma vez que ele só fez um jogo. Eu também acho, como você falou, que ele tem todas as ferramentas para ser um pouco a imagem do novo treinador brasileiro que se pretende, um treinador que já vem da Europa, que tem outras ideias, né, adaptado a uma outra realidade, mas, por enquanto, convém não esquecer que ele só ganhou o jogo da primeira mão, né? O jogo de ida, né, que você quer dizer. Exato. Aqui no Brasil é jogo de ida, mas lá em Portugal a gente chama Bom, a gente vai primeira falar, e segunda mão. a gente vai falar um pouco disso, então a gente já deixa isso para o final do episódio, explicar melhor da onde que vem isso, a origem, por que que é mão, por que que é ida e volta. É fácil de entender, mas vejam que são coisas diferentes. Mas algo mais que tu queria falar a respeito do Felipe Luiz? Não, eu acho que ele realmente tem essas ferramentas, como você falou, e que acho que ele pode ser um pouco a nova renovação que se pretende, que muita imprensa pede, muitos torcedores pedem, do treinador local. Ou seja, ele é brasileiro, sim, mas tem influência europeia, vem adaptado de outro continente, antenado com novas ideias do Simeone e outros grandes treinadores que passaram por ele. É um cara que fala vários idiomas, eu sei que isso pode ser detalhe, mas não tanto, porque hoje em dia, até no futebol brasileiro, como a gente sabe, há cada vez mais jogadores de várias nacionalidades, de várias línguas, e, portanto, eu acho que ele sim tem muitas condições para ser um bom treinador. O que eu acho, em contrapartida, é que já há uma euforia um pouquinho exagerada para alguém que, nesse momento, como profissional, tem um jogo realizado, né? Eu concordo contigo também. O aspecto que eu achei interessante é muito cedo ainda. E é muito cedo também queimar o Felipe Luiz caso ele seja eliminado, algo que pode acontecer contra o Corinthians. É muito natural isso. E aí, para mim, a responsabilidade maior vai ser dos jogadores do Flamengo, porque agora sim, a primeira eliminação é de todos, direção, Tite e jogadores. Essa agora, a direção também vai ter a sua parcela, mas a maior parcela dessa segunda eliminação vai ser dos jogadores. Felipe Luiz não pode, até porque para mim ele está no grupo de jogadores ainda. Ele não é interino, ele está sendo efetivado, mas como ele recém entrou como figura, como participação, ele é um cara que saiu do vestiário para o banco para treinar o time. Ele não teve nem tempo de propor o jogo dele, aí todo mundo linha alta. Claro, ele na prancheta tu faz isso. Tu bota o time mais à frente, coloca lá o Bruno Henrique na esquerda, tu coloca o Gabigol de centroavante, onde tu não tem o Pedro machucado, tu tem o Gerson de muita qualidade, ainda o Arrascaeta, tu só não tem daquele time o Everton Ribeiro que tá no Bahia. Mas você tem uma estrutura muito semelhante, dá para desenhar o time daquela forma e faz assim, ó. Talvez não precisa nem preleção. Galera, eles têm a linguagem deles.
Vamos jogar daquela forma de novo? Tudo contigo, a raça é mais solto, a coisa ficou mais ao natural, fluiu melhor. Não tem a cobrança de um técnico que quer impor o seu trabalho uma filosofia. Talvez aí esteja o erro da comunicação. E quem sabe essa nova geração seja esse tempero, esse refresco, saber conversar com esse grupo de jogadores. De uns 10 anos para cá, eu vejo que há jogadores com uma nova mentalidade que eles são muito maiores do que os treinadores em termos de importância. O treinador é praticamente só mais um, e tem gente, nossa, que loucura isso, mas para mim é isso. Se os jogadores não querem um técnico ou não compram uma ideia, nenhum técnico consegue dominar. Por isso que talvez também, eu acredito nisso, os técnicos que vêm de fora, e o Felipe Luiz não deixa de ser de fora, com um jogador que jogou na Espanha e fora do país, e de seleção brasileira, ele chega com uma estrutura também diferente nessa relação com os jogadores. E o português e o argentino, ele já tem um distanciamento que ele pode tratar algo assim, para aí, só um pouquinho. Eu tenho meu jeito de ser argentino, português, eu vou impor minhas ideias, vocês ficam aqui, cada um no seu lugar. E o brasileiro, como foi ou um ex-jogador que não foi, muitos não foram melhores do que esses jogadores, o Tite era um jogador comum. Eu acredito que a relação dos jogadores com o técnico ela é nesse nível. Esse cara não jogava nada, vai querer me ditar regra, aí foi mal na seleção. Eu acredito que isso acontece de certa forma. E não é ruim, por outro lado, alguém defende que o Renato possa ser o técnico da seleção por isso. Porque o Renato, no mínimo, ele pode dizer, não, cara, tu não sabe cruzar como eu cruzava, tu não faz gol como eu fazia, pelo menos não era um gênio da bola, mas era um craque de bola. O Renato jogava muito futebol. E ele tem um certo domínio de vestiário. Então eu não sei, eu abro um leque até para um próximo episódio, a gente tratar um pouco disso, e não sei se tem uma relação disso também em Portugal, que tu possa trazer, João, que é uma discussão que para mim é importante, essa relação, ou é um Pepe Guardiola, um cara assim, porque esse cara entra, o Pepe Guardiola entra no vestiário, ele entra como o Memphis Depay chega no Corinthians, não precisou nem jogar, todo mundo, aquela coisa, o cara da Holanda está aqui, aquela coisa assim, já um respeito, o cara tocou na bola, deu um drible que vários dão também, nossa, que gênio, o cara que veio, é o Memphis Depay, baita jogador, mas se cria um lastro que talvez um técnico de fora tem e os daqui não estão tendo mais. Acho que há esse estatuto, né? Um estatuto que se ganha vindo de fora e etc., o que faz com que o Felipe Luiz seja uma figura interessante, porque tem esse estatuto, ser um cara que veio de fora, né? Então é quase como um estrangeiro no próprio país. Mas, por outro lado, ele é um cara que é um interino. Eu sei que foi efetivado, mas por uma questão assim, só para dar um pouquinho mais de consistência à posição dele. Mas é um interino. E é curioso que houve vários interinos que tiveram sucesso no Brasil, em Portugal e no mundo, né, cara? Por exemplo, no próprio Flamengo, o Andrade, né? Que como interino Exato. pegou no time e foi campeão brasileiro em 2009, né? E não só, também o Fábio Carille, né? Começou como um interino e depois foi campeão em 2017, tricampeão paulista no Corinthians. Curiosamente, os dois times que a gente estava falando, porque jogaram com o outro, Flamengo e Corinthians. E isso é curioso, né? Porque a partir daí, no caso do Andrade não, mas no caso do Carille, ele ficou lançado, né? Ele ficou lançado numa carreira, já teve fora, na Arábia, já teve em outros clubes brasileiros grandes, como atualmente, inclusive, é no Santos, embora na Série B. E isso é interessante. E aconteceu também em Portugal, que eu trouxe aqui dois casos, que é o caso do Augusto Inácio, que poucos aqui no Brasil conhecerão, mas ele foi um lateral esquerdo da seleção portuguesa, e aqui no Brasil treinou o Avaí há uns 3, 4 anos, sem sucesso nenhum. O Avaí estava, penso que até só disputou o estadual catarinense com o Avaí, e ele levou o Sporting ao título em 2000, depois de uma seca de 18 anos. Quando ele chegou, era só para tapar o buraco ali, de repente o Sporting foi ganhando, não era campeão há 18 anos, ele foi campeão. E aconteceu o mesmo com o atual treinador do Benfica, curiosamente, que foi o Bruno Lage. Quando chegou também era só como interino, em 2018, 2019, o Bruno Lage, que passou no Botafogo, os brasileiros conhecem mais por aí, e de repente foi campeão em 2018, 2019, começando vindo da equipe B, né?
E houve mais casos, inclusive, na Europa, de campeões europeus, ou seja, ganharam a Liga dos Campeões, ou Taça dos Campeões Europeos, como se chamava antes, Copa dos Campeões Europeus, sendo interinos. Um deles foi o Tony Barton, que era um desconhecido, era antes e continuou desconhecido depois, mas que, por um acaso, naquele ano de 82, ganhou pelo Aston Villa a Copa dos Campeões Europeus ao Bayern Munique. E depois houve os casos do Roberto Di Matteo no Chelsea, já mais ou menos recente, em 2012, e agora, há muito pouco tempo, o Hansi Flick, começou como interino no Bayern Munique e acabou ganhando a Champions. E, entretanto, já foi selecionador alemão e agora está no Barcelona. Ou seja, há interinos que do nada ganham e se tornam depois grandes figuras como treinadores, e há outros que começam só interinos e depois voltam a interinos e desaparecem, né? É interessante isso. E aí a gente vê perfis diferentes, né? Se a gente for olhar o Carille, é uma escola talvez mais acadêmica, algo mais do estudo mesmo do técnico, e não tanto como jogador, como referência. E o Andrade completamente conectado com o time do Flamengo, espetacular, do Adílio, do Zico, do Lico, do Nunes, campeão mundial, treinado por um grande jogador também, que foi do Internacional e do próprio Flamengo, Paulo César Carpegiani, para ser campeão do mundo, né? Ele começa jogando, depois tem uma lesão e vira o técnico e não chega a ser interino, mas ele assume, muito parecido com o que aconteceu, até estou fazendo essa relação com o Felipe Luiz, né? E é interessante essa questão. O mais importante, e que eu vejo que é o grande dilema para o Brasil, não sei como é que é em Portugal, eu acredito que Portugal, do que eu acompanho, tem assim um respeito a uma coisa mais acadêmica, mais estudada, mais estruturada, e tem um certo caminho. Aqui a coisa é meio avoado, o Flamengo faz de um jeito, não tem critério, uma hora é um estrangeiro de um perfil, outra hora é outro estrangeiro. O Flamengo já fez de tudo para ter técnico, tudo que é tipo de técnico, ou técnico de fora, ou técnico brasileiro, ou ex-técnico da seleção. Eu até, se a gente for fazer uma lista, aí já passou o Rogério Ceni, o Dorival, o Tite, Domenech, foram 50 milhões em indenizações, o Sampaoli. Então é completamente um avesso do outro, não tem uma estrutura. Eles passam agora de uma coisa para o seu oposto, né? Foi um medalhão, talvez o mais medalhão de todos os treinadores brasileiros do momento, que é o Tite, né? O cara consagrado, passou para um cara que está começando, ou seja, eles mudam completamente o perfil da escolha, como você falou. E eu esqueci há pouco de dizer que há um caso também de interino de sucesso repentino, que foi o Lionel Scaloni, né? O atual campeão do sensacional. O atual campeão do mundo de seleções, foi campeão na Argentina, chegando assim, completamente desacreditado, para tapar um buraco e tal, e de repente, hoje em dia, é campeão do mundo, campeão da Copa América 2 vezes, né, já consecutivas, e a Argentina é uma das boas seleções hoje no mundo, pelo menos as mais estruturadas, daquelas que a gente vê. Boas seleções há muitas em potência, né? A seleção brasileira é potencialmente uma boa seleção, só que está completamente bagunçada. A Argentina não, é potencialmente uma boa seleção e está bem arrumada, graças a um interino, né? Que já não é interino, logicamente, hoje. É um vencedor, inclusive. Para mim, cabe ao dirigente buscar entender. Primeiro, o clube tem que ter um critério de contratação, cada um com a sua história, o seu DNA, enfim. O Tite não tem o DNA do Flamengo. Mas quem tem o DNA do Flamengo hoje? De tanta troca de técnico, eu acho que não se consegue estabelecer. Mas talvez a sensibilidade, o exemplo que tu traz da Argentina é assim. Se tu traz um figurão para treinar, um cara que, como técnico, talvez seja maior que o Messi, ninguém vai ser em nada quase, né? Muito difícil. Mas um cara gigante quanto o Messi vai bater de frente. Talvez o Scaloni, ele teve essa grandeza de saber se colocar no lugar dele e fazer o time jogar para o Messi, e o Messi ser o comandante do time dentro de campo. Certamente teria muita voz dentro do vestiário. Isso não aparece, mas eu tenho certeza que na pré-eleição o Messi participa tanto ou mais que o Scaloni, e com humildade ele conseguiu equilibrar isso, e tem a sua qualidade, seu mérito, a sua liderança, e cabe ao dirigente perceber. Eu vejo esse problema na seleção brasileira, não sei se é o Dorival pelo perfil, e quem está passando pelo Flamengo e por alguns clubes e passa pela seleção brasileira, já falei disso, está afundando. O Tite
passou pela seleção, passou pelo Flamengo. Onde é que vai parar o Tite? O Fernando Diniz, a gente falava, e você pegou bem, e eu clonei a sua frase num vídeo que fiz, a sua percepção de que é o único brasileiro nas semifinais sul-americanas, só dá ele, mas ele cai com o Fluminense, não para a segunda divisão, cai de rendimento, depois de ser técnico campeão da Libertadores, aí vai para a seleção brasileira, tenta implantar a sua filosofia, parece que ele esqueceu também, de certa forma, uma crítica ao Fernando Diniz, eu gosto do trabalho dele, mas ele parece que ele quer começar um trabalho como ele terminou o ano passado no Fluminense. Ele já quer implantar tudo aquilo que ele colocou no Fluminense em 2, 3 dias. Está fazendo isso no Cruzeiro agora, não ganhou ainda. Vai se atrapalhar também de novo. Então, o que será dele depois um grande técnico? Nós estamos perdendo técnicos por essa falta de estratégia. E eu vejo, e vai virar pauta nos próximos episódios, a gente vai falar em algum momento do Roger, que está treinando o Inter. Para mim, hoje, o mais bem sucedido em curto tempo do que tem apresentado de recuperação de uma equipe de futebol. Impressionante como o Inter toca bem a bola, como está se apresentando. Mas é outro que, se daqui a pouco não consegue o resultado, lá na frente ele deixa de ser um potencial até acima do Felipe Luiz, do que a gente está esperando aí, né? É complicado isso. E eu não sei se a gente não tem que pensar um pouco de que tipo de perfil é, se são caras que jogam ou treinaram ou jogaram competições europeias para ter um pouco desse tempero aí. E quem sabe não é o gancho para eu te perguntar o que te pareceu. Os portugueses, vamos virar uma página, vamos falar um pouco agora do futebol de Portugal especificamente. Os portugueses na Liga dos Campeões da Europa, me pareceu vitória espetacular do Benfica, uma goleada, e eu esperava, eu acreditava, o Benfica na batida do jeito que esperava essa goleada para cima do Atlético de Madrid 4-0. Mas eu começo falando do Sporting também, o que te pareceu, o empate, enfim, resultado, e de tudo que a gente pôde ver. Dá para falar um pouquinho do Porto, se quiser, fala um pouco do Porto também. Não estou querendo desmerecer o Porto, atenção, portistas, mas é pelo tamanho de competição, desculpe, mas está num degrau menor em termos de competição, e aí eu vou seguir essa ordem. O Sporting foi buscar um empate, né, 1-1, lá em Eindhoven, contra o que alguns chamaram do Sporting da Holanda, porque o PSV Eindhoven é o atual campeão e também está só com vitórias na Holanda. Então era meio que um choque ali de times que estão em muito bons momentos. Acho que o Sporting cometeu muitos erros individuais e um deles, inclusive, deu o gol do PSV. O PSV podia ter feito mais uns 2 ou 3 gols, o Sporting não podia ter feito. E lá buscou o empate no fim pelo Daniel Bragança, que é um jogador que está, como disse o selecionador, como a gente fala lá, o treinador da seleção, como vocês falam aqui, o Roberto Martínez, é um cara que está batendo a porta da seleção. Esse Daniel Bragança fez um gol com o pé direito, ele que é canhoto, e muito bom. E o Sporting lá com um empatezinho, somado ao 2-0 do primeiro jogo com o Lille em casa, mantém o time mais ou menos bem classificado. O Lille que ganhou a Real Madrid, então, o que prova que pode estar meio embolado aquele grupão, aquele grupão de 36 times lá na nova Liga dos Campeões. Quanto ao Benfica, uma exibição de gala, né? Estádio da Luz de novo, vivendo aquelas noites, como os benfiquistas gostam, grandes noites europeias, 4-0 no Atlético de Madrid, é muito, né? O Atlético de Madrid é um meio candidato sempre a chegar muito longe nas competições na Liga dos Campeões, né? Chegou a 2 finais recentemente. É uma equipe do Simeone que é sólida a defender, então sofrer 4 gols é meio que incomum, mas o Benfica jogou bem com reforços bem arrumados pelo Bruno Lage, inclusive esse novo jogador turco, Aktürkoğlu, que parece de boa qualidade. E o Porto também tem um jogador novo de muita qualidade, que é o Morodion. Aí foi o caso do selecionador espanhol, atual campeão europeu, o De La Fuente, dizer que o Morodion está a bater a porta da seleção espanhola também, né? Ou seja, e a seleção espanhola não é qualquer coisa. E ele disse que se ele continuar a jogar assim, pode ter uma oportunidade sim. O Morodion, ele é nigeriano, filho de nigerianos, mas nascido em Espanha, e portanto joga para a seleção espanhola. Porto 3, Manchester United 3, foi um resultado bom, o Manchester United é um gigante ainda, e o Porto teve quase ganhando, o Manchester United empatou no finzinho, né? E depois de estar a 2-0, o Porto deu a volta, né?
Tem uma virou. expulsão do Bruno Fernandes aos 81 minutos, faltando 10 minutos, mais os acréscimos, né? Mas Isso acho que é uma curiosidade, deixa eu só dizer uma curiosidade, que o Bruno Fernandes nunca tinha sido expulso no Manchester United, foi expulso nos últimos 2 jogos. Um verdade, ele foi também, exatamente. Premier League e agora esse com o Porto. Mas, enfim, foi uma boa apresentação dos times portugueses, né? Uma vitória sobre o Atlético de Madrid e 2 empates, um na casa do PSV e outro em casa do Manchester United, foi uma boa apresentação dos 3 grandes, né? O Braga perdeu, o Guimarães ganhou, mas a gente vai se restringir aqui um pouco aos 3 grandes, que são aqueles que têm, sei lá, 90% da torcida em Portugal. O Benfica realmente foi a grande vitória, né? Contra o Atlético de Madrid, mas que não é o mesmo Atlético de Madrid de alguns anos atrás, mas é certamente muito forte pelo que a gente vê em La Liga, enfim. Agora tá jogando demais o turco, a Turkoglu joga muita bola, muito rápido, encaixou assim como uma luva no Benfica, muito bem. O Coutinho tá mais solto, já deu entrevista, fez gol de pênalti, enfim, mas Di Maria também fez um gol de pênalti. Mas é legal também o Benfica nessa Liga dos Campeões poder, mesma coisa o Sporting também, fazendo o dever de casa, assim, sendo muito forte no seu estádio, isso é importante. E o que cresce assim, eu tô curioso que talvez a gente possa ter algumas surpresas nessa classificação, que são pontos corridos, não todos contra todos, mas na corrida da classificação, sim, né? Há uma classificação geral e acredito que isso abre possibilidades e ficou legal isso de ter confrontos cruzados, assim, não fica aquela coisa de um lanterninha de um grupo fraco, aquele de um grupo, perder 2 ou 3 jogos e aí todo mundo amassa ele num grupo, não, como eles se cruzam vários contra outros, numa nomenclatura diferente, isso deixou a competição mais interessante. Eu gostei demais desse novo formato. E o Sporting realmente gosto muito do Daniel Bragança, tá merecendo um lugar no time daqui a pouco até. É um jogador interessante. Você falou até em termos de seleção portuguesa, quase que eu falei brasileira, poderia também, naturaliza, jogando no Brasil, enfim, tô brincando. Mas ele colocou até o Rubem Amorim, o Catamo, um pouco mais adiantado, porque ele não tem o Pedro Pote, e justamente numa perda de bola ali, que acaba o Schouten fazendo o gol, e não há uma cobertura, justamente pelo meio que surge essa jogada, e houve, e o próprio De Best lá, o zagueiro, também na saída de bola, ele que também sai mal de novo e não foi bem nesse jogo novamente. Há uma certa estabilidade e aquela preocupação que a gente tem com a defesa do esporte. Já o Porto, me parece que fisicamente ele tem alguns problemas assim e não podendo repor peças de segundo tempo quando cansa o time. Tanto que a gente nota aí que ele atropela, de certa forma, no primeiro tempo ele vai melhor e depois ele tem a possibilidade, até com um jogador a menos, ele sofre empate. Ele tem gols no início, ele tem um primeiro tempo, me parece melhor do que vi assim por cima. Eu não vi, vou confessar, não vi o jogo nos 90 minutos. A gente vê gols, melhores momentos, olha os números aqui, mas pode fazer uma leitura. Agora, esse jogador já há um artilheiro, um atacante tão interessante que o Mordion, o Samu, que espanhol pode também, por que não? Até porque a seleção espanhola está com um perfil, né, de não concentrar tanto em 1 ou 2 clubes e aproveitando bastante do que tem aparecido de jogadores em várias ligas e clubes, enfim. Isso é interessante. Não há um critério assim de sempre os mesmos. Há espaço para um refresco, né, de novos jogadores. Isso eu acho muito bacana. A propósito, eu vou rodar a vinheta e você me diz e fala para os nossos queridos inscritos no canal e aqueles que nos assistem agora, qual será a nossa figurinha do álbum após a vinheta. Que é a caderneta de cromos também. Para você, a figurinha do álbum, para mim, é cromo da caderneta. Cromo da caderneta. O cromo da caderneta, dessa vez, é o lateral Rogério, que jogou no Corinthians, que jogou no Palmeiras, que jogou no Fluminense, que jogou na seleção brasileira em 3 ocasiões. Aquele lateral que ficou conhecido, infelizmente, também pelas pedaladas do Robinho naquela
final de Campeonato Brasileiro, acho que 2000, né? Acho que foi em 2000 ou 2002, foi por aí. Eu já confirmo depois aqui. Eu pego aqui. E ele, entretanto, foi jogar para Portugal, já um jogador consagrado, com passagem pela seleção brasileira. Chegou ao Sporting em 2004, teve em 2004 e 2005. No Sporting fez uma primeira época boa, inclusive o Sporting chegou na final da Copa UEFA, não é o equivalente à Liga Europa hoje, perdeu, mas ele fez o gol do Sporting nessa final da Liga Europa, que na altura ainda se chamava Copa UEFA, Taça UEFA. Só que ele já veio um pouco mais velho, né? Em 2004 ele já tinha, deixa eu ver aqui, já estava à volta dos 30 anos e já não tinha aquele fulgor para ser lateral, então foi muitas vezes usado no meio campo. E por causa disso, o treinador do Sporting que pega no time, a meio foi o Paulo Bento, um treinador que treinou aqui no Cruzeiro, acaba dizendo que, bom, ele para lateral direito não está dando, o Rogério, no meio campo também já tem algumas outras opções, e o Sporting acabou por negociar ele para o Fluminense. E ele chega em janeiro para jogar no Fluminense. Só que o Sporting assim fica com uma vaga para lateral direito, e você sabe quem é que o Sporting contratou para o lugar do Rogério? Eu imagino que é alguém que está trabalhando no Brasil. Isso mesmo. Acertou. O jogador que estava se destacando já há alguns anos, no Vitória de Guimarães e no Sporting de Braga, já há alguns anos que era cogitado de vez em quando para um dos clubes grandes, chamado Abel. Né? Na altura era só Abel. Acho que ninguém sabia sequer que o sobrenome dele era Ferreira na altura. Era o Abel, lateral direito, que depois teve uma carreira boa, né? No Sporting, boa. Não vou dizer nem mais nem menos que isso. Boa. Não foi muito boa, mas foi boa. Esforçado. É o lateral esforçado aquele, né? Esforçado, tanto que, numa ocasião, o Luiz Felipe Scolari, treinador da seleção portuguesa, o chamou para ir lá, e até a intenção, logicamente, era dar um jogo a ele na seleção, mas acabou por o jogo anterior ter corrido mal, então ele precisou de usar o titular, que eu não sei quem era o titular na época, penso que seria o Bozingua, que jogava no Chelsea, ou o Paulo Ferreira, que também jogava no Chelsea, ou o Miguel, que jogava no Valência. Então o Abel meio que levou com uma concorrência um pouco forte de jogadores que jogavam em times importantes da Europa e acabou não conseguindo estrear, porque noutras circunstâncias o Abel teria sido jogador português em algumas ocasiões. Mas acabou assim por ser uma figura que nunca jogou na seleção, tem essa mancha, digamos assim, na carreira, ou pelo menos não tem essa alegria na carreira de ter jogado pela seleção. Aliás, ele tá quase para entrar na pauta, a gente tá de olho no Abel, anda meio nervoso em entrevistas coletivas, como sempre, né? Mas ainda é candidato a título do Campeonato Brasileiro. O ex-lateral direito, quase da seleção portuguesa de Filipão, hoje Abel Ferreira, o maior treinador em atividade no Brasil, junto com o Vojvoda, não brasileiros. O brasileiro até então era o Tite. Hoje eu nem sei quem apontar. Posso até te fazer essa pergunta que não estava na pauta. Quem é o melhor treinador brasileiro hoje em atividade? Seria o Thiago Motta, então, que é brasileiro e está na Juventus? Eu escrevi Eu acho que é esse aí, não sei. Eu escrevi isso numa coluna de opinião que tenho na Bola sobre o futebol brasileiro, não apenas, mas quase sempre sobre o futebol brasileiro, onde digo que o melhor treinador brasileiro no momento é o Thiago Motta, que é jogador da seleção italiana, né, na carreira dele. Ele oficialmente ele é italiano, mas obviamente que nasceu cresceu na Moca, ali no bairro típico de São Paulo, e portanto talvez seja ele nesse momento. Quem mais, né? Quem é o... E é interessante que ele sai do Juve, né? Do Juventus para a Juve. Ele começa no Juventus e vai, que aliás eu acho uma das camisas mais lindas do futebol mundial, aquela cor grená, meio cor de tinta, meio vinho. É linda a camisa do Juventus do Brasil, né? O brasileiro acho linda a camisa. Não sei dizer qual é o outro, era o Tite até então. O que se candidatava a ser o melhor técnico era o Fernando Diniz. Há uma geração mais velha, Vanderlei Luxemburgo e o próprio Filipão, que sempre foram grandes treinadores. Eles não perdem o grande perfil de grandes treinadores, mas já estão na casa dos 70 anos, não estou chamando de velho, mas não estão mais na atividade tanto como outros, né? Perdem um pouco a energia. Eu gostava demais do Abel Braga, é outro que também perdeu um pouco de energia, de motivação, mas ainda há pouco tempo demonstrando grandes trabalhos.
mas falta aquela nova geração, né? Se você pegar a classificação do Campeonato Brasileiro, né, o melhor é o Rogério Ceni, porque está em sexto lugar, né? Tem esse também. Os 5 primeiros são treinados por estrangeiros, né? Botafogo, Arthur Jorge, Palmeiras, o Abel, Fortaleza, o Voivoda, o Flamengo agora pelo Felipe Luiz, claro. O Flamengo não conta. E o São Paulo pelo Zubeldia, né? Então, só o sexto classificado é que é treinado por um brasileiro, que é o Rogério Ceni, que já começa a ter, né? E aí tem o Renato. A gente vai falar do Renato. Como é que tá o Grêmio do Renato esse ano? Não tá bem, não vive um bom momento. Mas é um dos grandes treinadores, é técnico já campeão da Libertadores. Mas é um técnico que só funcionou uma vez no Fluminense. Ele não foi mal no Flamengo, para mim muita gente critica, é que o Flamengo, assim, se não ganhar, tá mal. Segundo lugar é o pior do mundo no Flamengo. Acredito que o Renato poderia ter continuado mais um pouco no Flamengo, foi precipitado para mim. Ele chega a uma decisão de Libertadores, perde, enfim, mas ele faz um bom trabalho, teve os seus problemas, enfim, é que ainda estava naquela batida de tentar superar o Jorge Jesus, mas ele não está bem. O Mano Menezes caiu muito também. E o que você está falando do Renato, se pode falar também para o Ceni, né? Porque o Ceni também foi para o Flamengo, acabou por ser campeão, né? E me mandam embora logo de seguida porque não entusiasmava. Para ser treinador de sucesso no Flamengo, você tem que ganhar muita coisa, mais que o troféu importante, e ainda jogar um futebol acima de todos os demais no futebol brasileiro. Ou seja, é uma exigência, às vezes, até uma certa soberba para o Flamengo. É o maior time do Brasil, obviamente, em termos de torcida, potencial, mas caramba, mais um monte de emblemas fantásticos no Brasil, e o Flamengo e os flamenguistas têm que entender que nem sempre dá para ser o melhor time de forma assim, radical, né? O Flamengo tem tido bons trabalhos, o Rogério Ceni, o próprio Renato, agora, bom, o Tite caiu num buraco, né? Mas até lá estava fazendo um trabalho razoável e já estava sendo criticado porque o time não estava ganhando de 4-0 de todo mundo, né? É que o chancelou o Tite e o desempenho não estava bom. Mas para mim foi muito mais questão de relação com o grupo. A gente não tem comprovação disso, mas há indícios da relação dele com o Gabigol, tanto que ele volta já de cara. É sintomático, sai o Tite e o Gabigol titular. Perdeu bem pro grupo, né? Ele é um dos líderes do grupo. Perdeu um jogador nuclear, que era o Pedro, né? O futebol do Flamengo dependia muito do Pedro, e além disso, foi eliminado pelo Peñarol, sendo que ele tinha prometido gols na segunda mão e não fez nenhum gol na segunda mão, né? Ficou a zeros e foi eliminado. Eu até foi bom ter falado nisso, para antes da gente passar para o último. Fica aí até o final, por favor, que tem surpresa ainda para a gente falar um pouco da língua portuguesa em Portugal e no Brasil, mas é a questão do Felipe Luiz, que eu prometi, não falei, algo que me preocupou um pouco, não só termos. Tem duas coisas que os técnicos hoje, uma a gente vê mais e a outra não vê tanto. Uma é o vestiário, a relação com os jogadores, e a outra é a relação com a imprensa. A dica que eu dou para quem está começando a ser técnico, que está se preparando, enfim, porque é a nossa área, isso a gente pode falar, comunicação. A relação com a imprensa na entrevista coletiva. Cuidado com o oba-oba, que está tudo maravilhoso, perguntas mais propositivas, positivas, que está dando tudo certo, ainda mais num ambiente dessa coisa da prepotência do Flamengo. E aí, até de certa forma, eu vi ele deslumbrado com aquele momento, e tá certo, tem que desfrutar disso, o Felipe Luiz, mas cuidado. Me pareceu até que ele ainda também não consegue raciocinar tanto em alguns momentos, até na língua portuguesa, se traindo em algumas palavras, e teve um momento que ele é espanhol, é português, e aí ficou naquela brincadeira, mas aí pediu desculpa 3 vezes. Aquilo ali na vitória, eu não vou condenar, eu não sou desse tipo que faço corte, eu estou fazendo corte justamente do que me preocupa lá na frente. Primeira derrota, primeiro revés, começar a vir perguntas. Eu não sei se ele está preparado, como o Tite, nesse aspecto, sim, tomar tanta porrada numa coletiva e saber responder e sair sem gaguejar, sem se atrapalhar. Eu quero ver, porque ali não vai estar o Gabigol do lado dele, pode até botar do lado.
Hoje em dia os técnicos botam, mas e pode até acontecer um constrangimento, João. Tá o Gabigol numa coletiva e ele responder pelo técnico, porque vai ver que ele não vai segurar a bronca. É uma preocupação que eu tenho com o Felipe Luiz, que tem pela frente, se quiser colocar mais alguma coisa a respeito disso, que é um debate legal, o tal do jogo de ida e jogo de volta da Copa do Brasil, que é a língua que nos desune, que é o, como é que é? Primeira mão, segunda mão, né? Primeira mão e a segunda mão. Em Portugal diz assim, não... Claro que a gente entende o que é jogo de ida, jogo de volta, faz sentido, né? O jogo de ida foi, jogo de volta, voltou, mas lá é primeira mão, segunda mão. E eu tive a tentar ver como é que é em outros países, né? Os ingleses não é mão, mas é perna, né? É first leg, second leg. Exato. Ou seja, acaba por ser parecido com a portuguesa, só muda aí a anatomia, né? Passa da mão para a perna. Já a Itália, eles falam um pouco mais parecido com a forma como é aqui no Brasil, que é o jogo de andata, andar, e o jogo de ritorno, ou seja, de volta, né? É mais ou menos... portanto, se entende todos eles, né? Acho que todos entendemos o que quer dizer, mas tem essa nuance. Eu, como moro já aqui há muitos anos no Brasil, há 14, às vezes eu estou escrevendo um texto para publicar no jornal A Bola, né, português, e às vezes já o jogo de ida acaba passando, né? Eu tenho que, opa, não é jogo de ida, é primeira mão, né? Depois segunda mão, as coisas já meio que saem. Mas é isso, é mais uma nuance, né, da língua que nos desune também no futebol. Tem o primeira mão para nós, assim, de qualidade, alguma coisa, mas não se usa muito. Que aí seria de primeira, né? Que aí se comeu o mão. De primeira mão seria, hoje é de primeira, é ótimo, é excelente. Aí até a carne, né? Carne de primeira, carne de segunda, né? Só que a mão, no caso, é uma mão da via, pelo que eu entendi, né, João? É a mão da via que vai e que vem, é uma mão como a mão do trânsito, é isso? Por que é mão? É a mão da via? Porque a gente tem aqui Eu não sei se é por a causa origem, né? Primeira mão, parece ida, a mão é uma ida, né? ou simplesmente porque é algo que são duas, né? Há dois jogos, né? O que é que há uma coisa que seja duplicado? Mão. Aí da mesma E maneira só tem dois, né? Tu não tem 4 ou 3 mãos, então é o ida e volta, e de fica mais volta. fácil. Por Da isso que mesma o outro é forma perna também, da perna, né? Deve ser mais ou menos essa ideia, só tendo mais. Enfim, são hábitos que se começam e depois é difícil já a gente trocar, né? O surfista usa, talvez, para passar etapa, round, que se usa, às vezes passando bateria, primeira, na linguagem popular, passei a primeira bateria, foi a primeira perna, agora vai a segunda, porque eles usam mais as pernas com habilidade. E para o futebol seria mais, também, um pouco mais, teria mais relação, primeira perna, segunda perna, mas tem isso também, é interessante. A língua tem coisas assim, mas a gente não usa muito a palavra mão de obra, né? Primeira mão de obra, e aí só o que eu lembro é isso, assim, né? Que a gente tem primeira marcha, segunda marcha, não sei como é que é isso no carro. Também mudança, também tem isso, câmbio. Em Portugal, colocar a primeira, a segunda, acho que nem se diz nada. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, acho que nem se diz marcha, nem se diz nada. É mesmo só assim. Também, mas é a marcha, né? Porque depois tem a marcha ré. E aí tem também a questão do câmbio, né? Que a mudança, né? É o câmbio. Bom, são coisas da língua para você aprender um pouco do que a gente tem e o futebol ajuda muito nisso, para que a gente tenha conhecimento histórico, matemático, de língua. Eu gosto demais dessas coisas do esporte com relação à cultura. E certamente teremos muito mais no próximo episódio, que será o 11º, e você está convidado. Se inscreva agora mesmo no canal. Clica ali, curte, comenta, mas eu quero que você se inscreva agora para acompanhar o próximo episódio. Estaremos juntos, eu, Caco da Mota e João Almeida Moreira. Abraço, João, obrigado e até o próximo episódio. Abraço, Caco, até mais.